Olá pessoal, vamos retomar o nosso canal Explicando o Legislativo, nessa manhã bonita aqui na cidade de Goiânia. Eu tenho aqui atrás de mim, à minha esquerda, o Monumento das Três Raças, o Palácio das Esmeraldas, aqui o Palácio do Governador, e as três bandeiras nossas queridas aí, a bandeira do Brasil, a bandeira do nosso estado de Goiás e a bandeira da nossa querida cidade de Goiânia. Então, eu queria falar com vocês hoje um assunto da atualidade, Há poucos dias atrás nós tomamos conhecimento aí pela imprensa de que o presidente da França, o Macron, ele tem a intenção de propor uma reforma no sistema político daquele país, diminuindo o número de parlamentares. Bom, a França é um país com dimensões muito menores do que o Brasil, e isso faz com que nós pensemos se algo semelhante deveria ser adotado aqui no país, ou seja, será que o Brasil deveria diminuir o número de parlamentares? Eu vou apresentar alguns argumentos aqui, alguns dados, e na sequência eu vou deixar para que vocês opinem, para que a gente construa o conhecimento junto. De cara eu já falo que a França tem 925 parlamentares, são 577 deputados e 348 senadores. O Brasil nós temos 594 parlamentares, sendo 513 deputados e 81 senadores. Isso dá... A França, então, possui 10% a mais de deputados, e mais de 4 vezes o número de senadores. O que pareceria, no primeiro momento, algo assim realmente exagerado. A França também é um estado unitário, ou seja, não divide em estados-membros como nós, o que, de certa maneira, facilita o governo, e tem dimensões muito pequenas. Se considerar o território continental da França e os seus mais de 15 territórios ultramarinos, ou seja, fora da Europa, a França tem pouco mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, enquanto o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Bom, tem que considerar também que a França tem em torno de 60 milhões de habitantes, enquanto o Brasil tem em torno de 210 milhões de habitantes. Essa quantidade também de pessoas torna o nosso sistema político muito mais complexo. De outro lado, nós temos que considerar que a França tem uma participação no cenário internacional assim, muito expressiva. Eles fazem parte da OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Eles fazem parte da União Europeia e agora com a saída do Reino Unido, junto com a Alemanha, são os sustentáculos daquele bloco econômico. Eles têm uma potência militar considerável, inclusive é uma potência nuclear. Eles têm um assento permanente no Conselho de Segurança Nacional, no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, inclusive com poder de veto. Ou seja, a participação da França no mundo também torna complexa a administração da sua política externa. E na política interna eles têm grandes problemas com a questão do terrorismo. Bom, eu falei tudo isso para dizer que existem argumentos ou dados que levam para um lado e para outro. E você? O que você pensa? O Brasil deveria, não só pensando a curto prazo, no contexto político que nós vivemos hoje, mas numa visão de estadista, uma visão de longo prazo para o país, nós deveríamos diminuir a nossa quantidade de parlamentares? Levem em consideração quando forem comentar que na Câmara dos Deputados, por exemplo, nós temos 25 comissões permanentes. Algumas delas são, por exemplo, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Comissão de Educação, Comissão de Esportes. Bom, nessas 25 comissões permanentes, nós temos 1.375 vagas para deputados, sendo que cada deputado tem direito garantido a ocupar uma vaga titular, E, em média, todos têm uma titular, isso é garantido para eles, e mais uma ou duas vagas como suplentes. Além disso, além das 25 comissões permanentes, nós temos outras nessa legislatura, ou seja, nesses 4 anos em que nós estamos vivendo agora, nós já tivemos 155 comissões temporárias, que são aquelas comissões como, por exemplo, comissões parlamentares de inquérito, comissões externas, comissões especiais. E isso faz com que o trabalho dos deputados, que eles participem de muitas comissões. Só nessa legislatura foram 15 CPIs e mais 140 comissões dessas outras naturezas, entre comissões especiais, externas e grupos de trabalho. Eu tenho um exemplo de um parlamentar que participa atualmente de 18 comissões, dentre elas
muitas vezes como relator, como presidente. Bom, acho que eu já falei demais, a ideia é que os vídeos sejam curtos. Considerando todos esses argumentos, deixe seu comentário e a sua opinião se o Brasil, né, deveria diminuir o número de nossos parlamentares. Um grande abraço, curtam, comentem, compartilhem os nossos vídeos e vejo vocês na nossa próxima manifestação. Um abraço.